Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe em Cristo Jesus a todos que nos acompanham e que fazem parte do rol dos seguidores. E você também que compartilha, deixa seu like, seu comentário. É um canal apenas para explanarmos verdades bíblicas. E hoje eu tenho um vídeo inédito para apresentar para você. Segundo está escrito em Apocalipse, o livro das revelações, o grande livro mais difícil de se interpretar dentro da teologia, na escatologia bíblica, capítulo de número 20, versos 11 e 12. A visão do apóstolo João na ilha de Patmos. João está tendo uma visão de uma perspectiva diferente agora. João está vendo um grande trono branco, cuja a face daquele que estava sentado fugiu-se a terra e também o céu, e não havia lugar para eles. No verso de número 12, João vai dizer que viu mortos, grandes e pequenos, que estavam diante desse trono, e abrir-se-ão os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você já parou para pensar que livros são esses? Eu tenho pelo menos 2 livros revelados na Bíblia que podem fazer parte deste rol de julgamento em que Deus fará menção e julgará a todos que estão diante do trono branco. Vem comigo e vamos para a Bíblia Sagrada. Você já tentou e já parou para pensar que esses livros Deus julgará a cada um segundo a sua obra? Nós possamos aqui entender que o primeiro livro é mencionado, é o chamado o livro da vida, a qual todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e passa agora a caminhar com Cristo, entregar sua vida. 22 e 14 de Apocalipse, bem-aventurado são aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de comer da árvore da vida e entrar nas mansões celestiais pelas portas. Somente aquele que tem seu nome no livro da vida pode herdar o reino dos céus. E nós possamos entender que é tão perfeito, é tão grande, autêntico esse livro, que o próprio Moisés, ele se depara de uma situação em que Deus queria destruir o povo que havia tirado da terra do Egito por causa da rebeldia, da sua murmuração. Em Êxodos capítulo 32, versos 33 e 34, o povo havia pecado, Deus agora quer destruir esse povo por causa da sua rebeldia e ingratidão. Moisés se depara em frente para interceder pelo povo e diz: Deus, não destrói esse povo. Se for para destruí-los, risque o meu nome no livro da vida. Então esse livro chamado livro da vida, a qual todos salvos, a qual todos escolhidos estão com seus nomes escritos. Jesus disse aos discípulos: não se alegrai porque os espíritos imundos se sujeitem a vocês por causa do meu nome, mas alegrai-vos no fato de vossos nomes estarem escritos no livro da vida. E nós temos um segundo livro, possivelmente, que pode estar naquele grande dia na mão do Todo-Poderoso. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Livro de 2 Samuel, Samuel melhor dizendo, 2 Samuel, o capítulo é o de número 1 e verso de número 17 e 18, aonde o próprio rei Davi, ele lamenta a morte de Jonatas e de Saul e pede que agora que todo Israel, os filhos de Judá, aprendesse o canto, a qual está escrito o canto do arco. 2 Samuel, capítulo 1, versos 17 e 18, dizendo, ele pede que ensinasse os filhos de Judá para fazer o uso do canto do arco que está escrito no livro dos retos. Que livros são esses? A palavra reto aqui pode significar-se Jaher ou Jasher, segundo a sua forma de transliterar e de fala, de pronúncia. Esse livro aqui é o livro dos retos, um livro há muito tempo perdido, um livro que possivelmente
Segundo a história teológica bíblica, Moisés escrevera e ele se perdera os seus manuscritos. Ele se perdera ao passar do tempo. O livro dos retos contém o nome de todos os homens da Bíblia, a qual foram retos, justos perante Deus. Lá vai ter Enoque, lá vai ter Moisés, lá vai ter também Josué, que nós vamos ler também. Josué faz menção. Lá também vai estar o nome escrito de Ló, o justo, de Abraão, e também, por que não dizer que Jó também estará. Todos os retos, todos que praticam justiça, têm o seu nome escrito nesse livro. Você já imaginou que quando Josué, no capítulo de número 10, ele está numa guerra travada mesmo, enfrentando a todos seus inimigos, e a Bíblia diz que agora Josué trava uma guerra no vale de Aijalon. E segundo a história, no capítulo 10 de Josué, versículo de número 12 e 13, Josué faz uma oração. A lua se deteu, o sol parou, o dia não anoiteceu. E no verso 13 diz assim: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto ou no livro do justo? Essas obras estão escritas no livro de Jarer, o livro dos retos, cujo nome daqueles que praticam boas obras estarão lá. Somente aqueles que são justos, fiéis e também agora retos diante de Deus terão seu nome escrito nesse livro. Possivelmente, como disse a você, se perdeu um livro extracanônico, escrito provavelmente por Moisés, segundo a história. Mas tem outro livro ainda, que possamos adentrar nele e saber que também poderá estar lá naquele dia. Livro do Números, capítulo 21. Existe um livro que contém os atos, as obras, os livramentos, os milagres, os feitos do próprio Deus. Está na Bíblia e vamos lá. Números capítulo 21, livro de Bamidbar, capítulo 21, verso de número 14. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Zufa e contra os ribeiros de Arnon, a guerra a qual o Senhor deu vitória na jornada para os israelitas. Todos os livramentos que Deus deu ao seu povo, que Deus deu ao povo de Israel, que Deus deu aos seus escolhidos, esse livro, talvez possivelmente, estará diante do trono branco, a qual Deus dirá: está escrito que eu livrei, está escrito que eu guardei, está escrito que eu protegi o meu povo. Possivelmente esse livro também está lá. Quer saber outro livro? É chamado o livro das obras. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12. Apocalipse 22 e 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. 3 livros. O livro de Jarer, 2 Samuel 1, 17 e 18. Vale ressaltar que Davi faz o uso do canto do arco, que era uma poesia, uma melodia fúnebre em prol a lamentação de Jonatas e de Saul, que havia falecido ou havia sido assassinado pelos filisteus. E esse livro das guerras do Senhor, Números 21 e 14, e esse livro chamado Livro das Obras, a qual naquele dia a obra de cada um poderá ser contada. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, 1 Coríntios, capítulo de número 3, e versículo de número agora, por número 13, a obra de cada um se manifestará,
há de aparecer. E na verdade, o dia, que dia? Dia do julgamento, dia do juízo final, a declarará. Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa permanecer, receberá galardão. Esses 3 livros estarão lá: livro das obras, livro do Jaher e livro das guerras, dos atos, dos livramentos do Senhor. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Nos segue, comente, compartilhe. É importante nosso conhecimento ser passado. Eu termino esse vídeo dizendo uma frase bem icônica e uma frase bem maravilhosa. Feliz é aquele que transfere o que sabe, mas também que aprende o que ensina. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.